sejam bem-vindas e bem-vindos ao Percursos Pedagógicos, um programa que discute as boas práticas e as diretrizes da educação e do currículo santista. Hoje nós vamos falar sobre economia solidária. Bom, e para esta conversa temos aqui no estúdio a Alciele dos Santos. Ela é doutora em educação, é integrante da Cooperativa de Professores Cipó Educação em Santos e é conselheira de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável da Presidência da República. Nosso segundo convidado no estúdio é o educador Lourival Pereira Melo, diretor da Unidade Municipal de Ensino Dr. Fernando Costa, onde foi implementado o projeto de economia solidária Polinizadores do Saber. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela participação. Muito obrigada, ótimo. Contaremos também com a contribuição do Marcelo Gomes Justo, que é sociólogo, doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo e diretor executivo do Instituto Paul Singer. Professores, convido vocês a ouvir o Marcelo, que nos explicou o que é o conceito de economia solidária de Paul Singer, maior referência aqui no Brasil. Vamos lá? Para o Paul Singer, a definição que ele dá para a economia solidária é um outro modo de produção com a propriedade coletiva ou associada dos meios de produção, do capital, e o direito à liberdade individual. E essa forma de recontar a origem da economia solidária incorpora, além da luta de classe, da luta operária, os elementos que são fundamentais também, que é o feminismo e as lutas antirracistas. O Singer identifica, no final dos anos 80, alguns movimentos aqui no Brasil que foram responsáveis por um renascimento da economia solidária. Os assentamentos de reforma agrária e a criação de cooperativas, o trabalho da Igreja Católica com os PACs nos anos 80, que eram os projetos alternativos comunitários de formas nas periferias das cidades de organizar os moradores para a geração de trabalho e renda. Depois também tem importante papel a ANTIAG, que é a Associação Nacional dos Trabalhadores em Empresas Recuperadas, empresas que são apropriadas pelos trabalhadores e eles viram os cooperados que tocam essas empresas, e as incubadoras de cooperativa, o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, tudo isso foi responsável, nessa passagem dos anos 80 para os anos 2000, de fortalecer toda essa onda da economia solidária. Pelo que a gente vê, é super importante ter uma sintonia entre educação e economia para existir a economia solidária. Correto, professor? Com certeza. Se nós entendermos que a economia é um sistema em que as pessoas estão, e não simplesmente os números ou o dinheiro, essa interpretação que a gente tem de economia, né, assistindo os telejornais, nós vamos precisar da educação como aliada. A educação transformadora faz exatamente essa proposta, trazer as pessoas, as formas como elas se relacionam, como elas trabalham, como elas se emancipam, para as discussões no currículo das escolas, né? Ou seja, em todas aquelas vivências dos estudantes com seus professores. E quanto mais cedo isso acontece, melhor é. Né, professor? Sim, sem dúvida é. Esse é o nosso grande desafio. Principalmente quando nós estamos numa escola de 1º ao 5º ano, em que as crianças são muito pequenas, você ir contra uma certa lógica que vem das suas famílias, né, dessa economia de buscar sempre o lucro, de você ter sempre um ganho, é muito difícil, porque eles já trazem essa bagagem de casa. Você quebrar essa bagagem é algo que só a educação consegue fazer. Economia solidária é um assunto que tem recebido cada vez mais atenção no Brasil. Já são mais de 1,5 milhão de pessoas envolvidas em atividades dessa modalidade. Alciele, você tem uma longa experiência, como a gente já viu. Quais as relações podemos estabelecer entre a economia solidária e a economia que a gente chama de cuidadora? Essa economia cuidadora ou economia de cuidados, que é a forma como a política pública está designando, considera principalmente as mulheres. E por que as mulheres? Elas são as mães que cuidam dos seus filhos,
Muitas vezes elas são as filhas mais velhas que cuidam das pessoas idosas, são as mulheres que cuidam das casas. E esse trabalho não remunerado é um trabalho invisibilizado e um trabalho que não é contabilizado na economia. Então, conversar com as crianças na escola, que a economia é algo amplo, algo que considera as relações de reciprocidade, as relações de cuidado, todos esses valores que, sim, contam para a produtividade e para o desenvolvimento, não apenas aquele do capital, mas um desenvolvimento solidário, está dentro desse guarda-chuva da economia solidária. E como demonstrar isso de forma prática? Eu penso que talvez conversar sobre as rotinas desse estudante em casa, quem trabalha na sua casa? Talvez seja uma pergunta disparadora que vai fazer com que, em primeiro momento, a criança enumere os trabalhos ligados a emprego. Depois, talvez, apareçam trabalhos informais. E, num terceiro momento, fazer com que as crianças comecem a perceber essas atividades de trabalho de cuidados. Reconhecer o trabalho humano em todas as dimensões é considerar uma economia que é plural, que é ampla e que acontece em todas as casas. Mas os professores também podem incluir práticas que olhem para o bairro, que vão ampliando as relações, como enxergar a associação de moradores, as cooperativas de catadores de resíduos sólidos. Professor, e quando as crianças percebem que existe uma outra economia, qual a reação delas? As crianças têm, principalmente nessa idade mais tenra, elas têm uma certa dificuldade de percepção dessa realidade. Porque, como a professora estava nos falando, as famílias interagem sob hoje uma nova ótica, uma nova dinâmica, porque são famílias que fogem um pouco dessa arcabouço tradicional, daquela família mãe, pai, né, que interagem. Então, assim, elas compreenderem que essa economia faz parte de um cômputo maior, ainda é muito difícil para as crianças. Então, a gente tem que trabalhar aos poucos com ela, até explicando o que é essa economia, porque eles não têm muita noção do que seja uma economia. A gente trabalha com crianças de 1º ao 5º ano. Essas crianças, a gente precisa primeiro explicar o que é economia para elas, para depois elas chegarem nessa parte de entenderem que a economia é algo mais amplo, que é uma noção mais humana e não uma coisa matemática de números. Porque a primeira noção que eles têm é que é tudo número. Então, vou fazer uma conta, essa conta vai me dar um resultado. Não é isso a economia. Então, eles precisam ter uma visão um pouco maior do que seja a economia. Mas isso é o trabalho dos professores. É essa a grande dificuldade. Porque você tem que quebrar vários paradigmas, inclusive dos próprios professores. Porque a gente precisa mudar essa visão. E toda mudança é sempre complicada. Agora, quando eles percebem a economia, eles começam a trabalhar de uma outra forma e até ajudam com formações em casa. Sim, o projeto, na realidade, ele engloba a questão da sustentabilidade. Então, você trabalha com as crianças nessa idade, a questão da reciclagem, da sustentabilidade, de você ter um viés sobre essas ações. Então, nós temos um projeto, por exemplo, que trata a questão do óleo. Então, as crianças trazem o óleo para a escola, e esse óleo é comercializado por uma cooperativa e esse benefício vai para as crianças. Então, eles percebem que, ao trazer aquele óleo, eles recebem alguma coisa em troca. Então, eles começam a perceber que a ação deles em grupo vai trazer um benefício para eles mesmos, entendeu? Então, é a partir daí que eles começam a interagir e começam a agir em benefício um dos outros. E eu posso dizer, então, que existe uma integração entre a escola e a família, onde a família começa a sentir esse reflexo e beneficiada? Com certeza. Quando a gente considera que essa criança está numa comunidade, como o professor trouxe, onde o óleo, ao invés de ser despejado na pia, deixa de afetar o meio ambiente, e isso tem um valor para uma economia mais sustentável, a gente sai da dimensão de considerar a economia apenas como dinheiro e começa a pensar também sobre as trocas humanas com esse meio ambiente. E, professores, além de eles entenderem e perceberem o que é a economia solidária, eles acabam se tornando fiscalizadores na própria casa. Que é o que acontece, por exemplo, comigo. Saio da sala, deixo a luz acesa, mãe, apaga a luz. O Marcelo Justo pontuou algo sobre a economia solidária como política pública. Bora assistir? Partindo da parte ligada à política, eu destaco
que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a famosa LDB de 1996. Por que eu fui retomar essa lei? Porque eu acho que existe uma relação direta entre economia solidária e educação, que é o que está na pergunta, é a própria ideia de autogestão, que é a base da economia solidária, mas dentro de uma perspectiva educacional transformadora, ela também pode ser a base das escolas. Não no sentido de ensinar a autogestão, mas de se vivenciar a autogestão. Muitas vezes aí os professores se perguntam assim, mas pode fazer isso? Por isso que eu vou na LDB. Então, a LDB, ela coloca que a educação tem que ser uma educação para o mundo do trabalho. Então, que mundo do trabalho é esse? Esse mundo de um trabalho em transformação, que não tem mais uma carreira, não tem mais estabilidade. Então, poderia e deveria ser ensinado justamente os jovens a criar a sua própria forma de geração de trabalho e renda por empreendimentos econômicos solidários. Mas, principalmente, eu destaco aqui o artigo 12 da LDB, que fala que os estabelecimentos de ensino têm entre as suas incumbências elaborar e executar sua proposta pedagógica. Então, essa proposta pedagógica pode ser construída coletivamente por professores, alunos, funcionários e comunidade de uma maneira horizontal e democrática, pensando em autogestão da escola. Outra lei que eu destaco, outro artigo da LDB, é o artigo 23, que fala que a educação básica poderá se organizar em períodos semestrais, em séries, mas também em ciclos, em alternância regular de períodos de estudos, em grupos não seriados, etc. Então, existe uma possibilidade de autonomia aqui da escola para organizar em grupos de trabalho, com diferentes idades, em discussão, de uma maneira que se pratique, professores e educandos, uma autogestão ali no aprendizado, no coletivo. Existem algumas escolas que se orientam por aí. Como nós ficamos em São Paulo, na cidade de São Paulo, tem a referência de algumas escolas, assim, como CIEJAS, que são Centro Integrado de Educação de Jovens e Adulto, do Campo Limpo e de Perus, que se organizam por grupos de trabalho, por projetos, por gestão de conflitos em assembleia, mas existe também a MF Campos Sales em Heliópolis e a MF Amorim Lima no Butantã, que também seguem esses princípios. Alciele, você tem uma experiência vasta, inclusive também no desenvolvimento e implantação de projetos na área social, no desenvolvimento social, que é Cipó e também COP. Fala um pouquinho sobre isso. Cipó é uma cooperativa de professores que atua em parceria com outras cooperativas. A gente tem associações e todos esses empreendimentos de economia solidária se organizam a partir de um fórum de economia solidária, que é um movimento social. E como é que a gente pode incidir, né, nas escolas ou junto à Prefeitura de Santos? Firmando parcerias. Então, a Cipó é uma cooperativa que tem uma parceria com a Secretaria de Educação de Santos para que a gente traga diálogos sobre economia no sentido que o professor Lorival trouxe, né, para que essa proposta de futuro se realize aqui, já no presente, dentro das dinâmicas de sala de aula. Criar atividades dentro da escola mais colaborativas e autonomia, colaboração, participação democrática são princípios da economia solidária. Então, a Cipó hoje trabalha junto com a Secretaria de Educação de Santos com projetos e formação continuada de professores e, além disso, desenvolvemos um tabuleiro de jogo, que é um jogo da economia solidária. Prepara também para o mercado de trabalho, a criança já vai de uma outra maneira, né? Sem dúvida, porque essa criança passa a não ser apenas alguém que vai procurar um emprego, viver a frustração que é a gente não ter mais tantos postos de trabalho, e passa a ser um sujeito de transformação. Ele pode, muito mais do que empreender, né? Porque a ideia do empreendedorismo solitário,
que você tem que ser melhor do que o outro, que você tem que competir, é uma ideia muito nociva para a educação das crianças, porque e quem não consegue? E na solidariedade, na colaboração como valor, todas as pessoas podem conseguir, porque se eu não sou boa de matemática, eu não vou ficar no caixa da cooperativa, eu posso ser boa em comunicação e ajudar na divulgação da Essa sou eu. cooperativa. Então, as crianças Péssimo em começam a matemática. perceber que todos eles têm conhecimento suficiente, têm as suas habilidades valorizadas no grupo e que empreender solidariamente tem muito mais sentido do que solitariamente, de forma competitiva, para o mercado de trabalho. Professor Lorival, qual a reação das crianças quando tem a oportunidade de participar de um jogo como esse e quais os resultados? A gente já pode falar sobre resultados? Eu acho que falar resultados ainda é um pouco cedo, porque a educação a coisa é sempre um pouquinho mais longa, né? Mas a gente tem uma experiência muito positiva nessa relação. Em 2023, o jogo foi doado à escola, né, como ferramenta pedagógica, e a gente começou primeiro com os professores, né, para que eles fossem fomentadores da distribuição com as crianças. Esse trabalho, na verdade, teve início agora, no último ano passado, em 2024, para valer, porque os jogos chegaram no final do ano passado, de 2023, e em 2024 a gente começou, na realidade, o trabalho. E algumas experiências foram muito interessantes, porque, como a gente falou, assim, o referencial que eles têm é do banco imobiliário, que você tem que ganhar e, na verdade, você tem que tirar do outro a maior quantidade possível de dinheiro. E, na verdade, nesse jogo isso não acontece. E aí as discussões começam a acontecer a partir daí. Qual é o verdadeiro valor que está sendo aplicado? O que realmente faz com que eu ganhe o jogo? E aí existem questões que num jogo comum não são aplicadas, que é o bem-estar das pessoas, que é uma coisa que a gente não percebe na economia de um modo geral. A economia, de um modo geral, as pessoas querem saber quanto elas vão ganhar, e não que bem-estar elas vão ter a partir do seu ganho. Então, isso acontece que estimula a criança a ter um olhar diferente e um foco diferente sobre aquela questão do valor, né? Qual é o verdadeiro valor do meu trabalho? O que eu tenho que fazer realmente para que essa ação produza ganhos para todo o grupo? E a gente tem trabalhado na escola não só apenas na questão de algumas pessoas jogando, porque as escolas têm 30 alunos, né? Então, a gente tem que trabalhar com todos os alunos. Então, quando o professor leva, ele forma grupos dentro de grupos. Então, cada grupo é um grupo dentro de grupo que tem que discutir as suas alternativas. E aí é muito interessante as discussões que surgem, o que nós vamos fazer agora? Que ação que nós vamos tomar agora? Nós vamos contratar mais um funcionário? Nós vamos pegar esse lucro e nós vamos descansar? Quem vai descansar? Quem vai entrar quem vai ter um bem-estar maior? Então, todas essas discussões acabam surgindo. Então, a gente começa a perceber esse mundo do trabalho sobre uma nova ótica, uma nova dinâmica. E até tem uma empatia melhor com a economia, né? Porque quando a gente fala em economia, acontece isso, já vem números, conquistas, o que comprar, não conseguir. E muito pelo contrário, um jogo como esse te traz um aconchego para falar de economia, né? Sem dúvida. Imagina a gente estar discutindo escala de trabalho. Então, a jornada é 6x1, com um dia de descanso, 6 de trabalho. Os adultos estão discutindo isso em casa, né? Que é necessário ter um dia ou 2, seria o ideal, no mínimo, para cada trabalhador poder se dedicar à sua família e ter também um tempo de descanso. Quando os adultos discutem isso e as crianças também jogando dentro das suas escolas, a gente coloca essa família em interação, discutindo o mundo como ele é. Então, por isso que a gente diz que essa educação é transformadora, que isso está contribuindo para um projeto de desenvolvimento solidário para a sociedade. Então, quando eu discuto isso lá na presidência e atuo no município onde eu moro, pela Cipó, a gente alia essas dimensões cidadãs. E essa cidadania é outro princípio que precisa ser trabalhado nas escolas, no cotidiano. Fantástico, já estou querendo jogar. No programa de hoje, conversamos sobre a importância da economia solidária nas escolas. Agradeço a presença da professora Alciele dos Santos e do professor Lorival Pereira Melo e a participação de Marcelo Gomes Justo, diretor do Instituto Paul Singer. Muito obrigada pela participação de vocês e voltem sempre. Muito obrigado. Faremos. Boa noite. E vocês já sabem, continuem seguindo os passos dos nossos percursos pedagógicos. Até a próxima e eu te espero.